Olá, Escorpião! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem é para você. Eu sou a Índia e vamos a mais uma previsão semanal. O que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. E no final da leitura tem sempre informações complementares sobre trabalho, amor, finanças. Então fiquem até o final. Aí no primeiro comentário fixado tem um link para agendamento de leitura particular, abaixo da legenda, de acordo com o seu idioma. Clica lá, me envie para que eu possa receber a sua mensagem e entrar em contato para seguirmos com o seu agendamento para leitura particular, ok? Vamos lá? Vamos ver como inicia essa leitura para os escorpianos. Espírito da borboleta, a transformação é bela, número 8. Começamos muito bem, Escorpião, centro da leitura de vocês, o coração da sua leitura. Já entramos aí com essa energia falando da grande transformação que Escorpião passa agora esse mês de fevereiro, não só o mês, como o ano inteiro, né? O ano de 2026 será de muita transformação para vocês, Escorpião. E essa transformação, ela é muito bela. Por quê? O número 8 no baralho cigano, ele representa a carta do caixão. O que já vem falando de finalizações, transformação. O caixão já fala, é a tua energia, é a energia escorpiana. E caiu aqui na mesa, agora a sua grande virada, a sua grande transformação. Então se prepara aí, porque depois de tanta labuta, tanto sofrimento, né? O escorpião vem passando por muitos desgastes, muitas situações atribuladas. E agora, essa situação finaliza. Sabe aquele momento da despedida, aquele momento da dor, aonde o escorpião vem passando por essas fases de transformação. Assim como a borboleta, a transformação ela dói, mas ela é necessária, né? Ela é necessária porque depois disso é o seu momento de desbravar esse mundo, essa infinidade de beleza. É onde vocês vão começar a ver a beleza voltando na vida de vocês. Então, um momento para vocês agora é de finalizações. Passaram por finalizações e agora essa transformação. Foi difícil? Foi. Não foi fácil? Não. Mas Escorpião, com toda a garra, com toda a dedicação, se mantendo firme, conseguiu chegar a essa grande transformação. Isso é maravilhoso. O número 22 no fundo do deck de vocês já vem falando, busca um toque suave. Escorpião, esse mês de fevereiro já vem trazendo para vocês essa energia do movimento. E com isso vem falando para vocês, olha, se equilibre, procure se manter em harmonia, é um momento de paz, é um momento de mais tranquilidade. Mas tem situações onde o escorpião vem trazendo, as emoções estão na flor da pele. Então, determinadas situações, circunstâncias, é necessário manter esse equilíbrio. Sabe aquela situação onde vem alguém para te provocar, alguém para tentar tirar o seu sossego, coisas que acontecem para te deixar preocupado? Se mantenha calmo, se mantenha no equilíbrio. Às vezes as coisas vêm para testar, né? Se você está pronto, se você está preparado para grandes resultados, para grandes conquistas, para grandes manifestações. E essas coisas acontecem sim, que é para ver se você sai do eixo. E como um bom escorpião, vai se manter ali firme, forte e resistente. É uma semana aí de... Essa semana para vocês, só aquela semana, deixa eu analisar aqui o que eu preciso melhorar, o que eu preciso me aprimorar, o que eu preciso fazer de mudança. Olha aí, a grande transformação. O que eu tô precisando resolver de imediato, mas com calma, com passividade, com mais tranquilidade. Para quê? Para que eu possa tomar decisões certas. É uma semana onde vocês vão buscar assim, olha, o que eu preciso melhorar? Seja no trabalho, nos meus projetos, na minha vida social, nos meus relacionamentos. Essa semana vocês vão estar muito focados nessa questão. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque colocando a ordem, tendo definição, certeza daquilo que se quer,
É uma semana para ir em busca de parcerias? Claro que não. Não é muito favorável. É a semana de vocês fazer aquela reciclagem, né? Deixa eu ver aqui o que eu preciso resolver. Quais são essas pendências? Tem algo ainda que precisa finalizar? Sim. Se vocês analisarem, esta borboleta, ela tem uma coroa. É vocês recebendo a coroação de vocês. É vocês sendo colocado no lugar de rei que vocês merecem. É você sentando na sua cadeira de rei, no seu trono, aquilo que você vem buscando, aquilo que você vem almejando e você tendo essa conquista. Porém, é uma semana que fala, olha, busque por estratégias, busque por ajustes, né? Antes de você tomar qualquer decisão. Tem uma grande vitória chegando aí para vocês, tem uma grande conquista, tá? E isso aqui tem que sair com maestria, com muita sabedoria, tem que acontecer, tem que fluir. Então é preciso calma, é preciso equilíbrio, é preciso se refazer em determinadas situações para você, olha, agora estou positivo. Alguma coisa vocês querem melhorar, algumas coisas vocês querem modificar, algo vocês têm que fazer diferente. E vocês até sabem o que é, cada um vai ver aonde se encaixa essa leitura. Para você chegar nessa grande conquista. Tem uma grande conquista chegando aí na energia de vocês e isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso é muito favorável e já começamos a leitura muito favorável. Vamos ver o que Delfos traz como complemento dessa leitura. Esse é o momento de você estar analisando, né? Se ainda tem algo a finalizar, se tem algo que precisa de ajuste. Esse mês está propício para esta situação. Vamos ver o que traz Delfos. Amor à espreita. Deixa eu tampar, porque não pode mostrar nudez, né? E aí a gente coloca umas pedrinhas depois para tampar, porque não pode estar mostrando. Dores de amor. A feiticeira. A caridade. Gosto. Amor fugaz. No espiritual, fruto maduro. Vamos lá, fundo do deck de vocês, o inferno. Então, olha só, deixa a Índia tampar, porque não pode estar mostrando nudez, né? Então, aqui já vem falando, escorpião, vocês passaram por situações, a carta do inferno, ela já vem falando, olha, vocês vêm passando por aquela situação onde está tendo briga, desentendimento, confusão, desarmonia, brigas, discórdias, maus entendidos, traições, maledicências. Essa carta, ela traz incômodos, sabe? Tem alguma coisa que vocês estão até tendo repugna, aversão a certas pessoas, a certa situação que vem acontecendo com vocês. E você já vem passando por essa energia, né? E agora sim, falar para vocês, olha lá, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, saindo dessa energia. Situações que Jesus socorro, que eu não consigo resolver essas questões. E tudo isso provocado pelo próprio ser humano. Sabe aquela coisa da discórdia, aquela coisa da maledicência, brigas, desentendimentos. Isso está ligado ao campo familiar, isso está ligado a questões de trabalho, está ligado também a questões de relacionamento. Cada um vai adaptar a sua realidade. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pegue apenas aquilo que ressoar com o seu momento. Muitos de vocês aí passaram por essa energia. A carta da feiticeira. Essa carta da feiticeira, ela já vem mostrando, ela já fala de uma energia negativa. Ela fala de perigos ocultos, ela fala de armadilhas, ela traz aquela energia do engano, amizades que não são o que parece. Ela já fala da rivalidade.
e rivalidades não confessadas, né? O que é pior. Fala de arte má. Ela fala da magia negra, ela fala de obsessão. Então, muitos de vocês passaram por isso. Porém, o jogo virou. Depois dessa finalização, e é claro que, né? Cada um tem a sua colheita. Chegou a hora da colheita para todos. A sua colheita virá, mas de forma positiva, Escorpião. Vem para você uma bela colheita. Aqui tem resultados positivos vindo para vocês. Porém, o jogo virou a tal ponto onde pessoas que andaram lhe prejudicando, andaram lhe desejando mal, seja em que área for da sua vida, a cobrança chegou, né? Então é um momento para cada um a sua colheita. O plantio ele é opcional, a colheita jamais. Então vamos lá. Porém, essa carta aqui, ela de uma certa maneira, ela caiu na sua linha de bloqueio, de uma certa maneira andou bloqueando a tua energia. Sabe aonde você não via soluções? Ela já vem trazendo uma energia negativa. E esse jogo agora virou para vocês. Então, vão te prejudicar? Não mais, tá? Não terão mais forças para lhe prejudicar. Isso é ótimo. O amor à espreita já vem falando, Escorpião, tem alguém de olho em vocês. Quem está aberto aí para essa energia, para a energia do amor, já fique sabendo que tem alguém aí te observando. O amor está à espreita, né? Já demos aqui uma prévia aí nessa questão para vocês. Porém, as dores de amor, por que ele já falou que tem pessoas aí choramingando, se lamentando, até pelo que fez com vocês? Aquilo que a pessoa fez que lhe prejudicou de alguma forma já está respingando nesse ser. E isto o que acontece? É o feitiço virando contra o feiticeiro, né? A magia, a cobrança chegou. Porém, a dor de amor, muitos de vocês ainda estão numa tristeza, estão no pesar, estão no lamento. Essa carta vem falando, olha, você passou sim por um processo de transformação, onde dor e sofrimento, tristeza, mágoas, ressentimento agora ficaram para trás. Não é mais para que você carregue isso. Essa energia não lhe pertence mais, Escorpião. É aqui eu vejo uma grande libertação. Uma grande libertação depois de todo esse sofrimento. A carta da caridade vem falando de uma ajuda. Ela vem falando de pessoas amigas, pessoas favoráveis, confiáveis, com quem você realmente pode contar. A carta da caridade, ela fala que ela vem de mão dupla, né? É você ajudando e sendo ajudado. Aqui tem uma guiança espiritual. Muitos aqui trabalham em ONGs, trabalham com a espiritualidade. Aqui eu posso estar falando com líderes espirituais. Alguns de vocês trabalhando com questões de caridade, sabe aquele dar e receber? E à medida que você dá, você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Aqui essa carta da caridade, ela traz essa energia. Escorpião, tem pessoas que vêm a seu favor te ajudar. Aqui fala de uma generosidade, tem uma mão amiga, tem uma guiança espiritual. O amor fugaz, ele vem falando para você daquela energia que traz a seguinte informação. Olha, tem algo aí que vai requerer de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação para que possa se desenvolver, tá? Pode ser um projeto ou algo, tem alguma coisa aí que vocês querem, já existe, é como se já existisse algo aqui e vocês querem melhorar. O que eu posso melhorar nessa questão? O que eu posso fazer por isso? Olha, muito trabalho, muito esforço diante do que você está fazendo. Já existe uma situação, mas você quer melhorar, quer buscar aprimorar, agregar mais valores. E isso não vai ser resultado de imediato. O começo, né? Tem todo esse processo de esforço, dedicação, conhecimento, mas que vai render bons frutos para vocês. Então esse mês é o mês, como eu falar para vocês, olha, mês de fevereiro, não só essa semana, acho que já começa com essa movimentação. Essa semana é de vocês organizarem, é de vocês buscarem meios, estratégias, como que eu vou conseguir isso que eu desejo. E vocês vão conseguir, mas lembre-se, tem que ser dedicado, tem que ter esforço para que a coisa desenvolva e você começa a colher teus louros, né? Porque aqui tem um fruto maduro.
Por isso eu falo, tem algo que já existe, você já está colhendo frutos. E muitos agora entrando nessa energia. Chegou a hora de eu colher. Algo que eu já venho me esforçando, algo que eu já venho fazendo. Isso tem a ver com a área profissional? Tem sim. Na área profissional tem algo que vocês vêm se esforçando e ainda precisa de um esforço maior. Não que já não esteja colhendo, porque aqui eu vejo que já tem colheitas. Mas tem coisas que vocês vão agregar valores que vão trazer uma colheita maior para vocês. Isso é maravilhoso. Então, olha a transformação. Vocês saíram de uma energia onde vocês estavam numa situação só Deus na causa. E agora, vocês entram numa energia totalmente diferente. É o equilíbrio das suas energias. Vocês estão em conexão à energia da prosperidade, à energia da fartura, a energia, sabe aquela coisa, coloquei tudo em ordem. Não vou deixar mais nenhuma pendência, não vou deixar nada, pernas soltas. Eu preciso resolver tudo que tem que ser resolvido. Por quê? Estamos no mês de fevereiro, março inicia o ano real. O ano real de 2026 começa dia 20 de março. E é a partir daí que eu tô com tudo organizado, focado no meu propósito, tendo certeza do que eu quero, daquilo que eu quero fazer, e eu pego essa engrenagem e vou com tudo. Eu me lanço com tudo. Aí vocês vão ver uma grande vitória. Então, já se preparem também, porque não vai agradar a todos, né? Porque muitos vão ver o seu desempenho, vão ver aí as suas conquistas, vai ver o que você está fazendo, não tem como esconder, vai ver a transformação na sua vida e principalmente coisas de competição, né? Sabe aquela coisa de competição? Vai gerar muito isso. Tem pessoas que não vão gostar de ver você muito bem. Como que conseguiu fazer isso? Como o escorpião tá desse jeito? Mas não se preocupe, porque nada vai te atingir, não vão poder fazer nada. Isso aqui tá bem claro. Então, essa energia que você já vivenciou, vem vivenciando, aonde você não conseguia encontrar soluções na sua vida, isso agora cai por terra. Isso agora não te atinge, não te abala mais. Situações que estavam trazendo dores de cabeça, acabou. Vocês vão conseguir pôr ordem em tudo. Vamos ver como é que sai o tarô de vocês. O que vem do tarô? Vamos ver aqui as cartas que saem. Pulou uma, 8 de terras, eu já mostro pra vocês, olha lá. A Índia falou e a carta saiu aqui perfeita. Vamos ver o que mais. Mais uma. Ás de fogo. O 8 de terra, coração da sua leitura. 8 de ar, 2 de terra, falei do planejamento, rainha de terra e o 9 de ar. Então, olha só a preocupação, né? Alguns de vocês aí com energia, pensando no pior. Cuidado, né? Com as crenças limitantes de vocês. As crenças que acabam se autorrealizando. Alguns aqui teve noites aí sem dormir, estão com insônia. Né? Não consigo dormir, preocupado com a minha colheita, preocupado com os resultados. Alguém aqui está aguardando, alguns estão aguardando algum resultado. Esse resultado, para quem está aguardando algum resultado, seja de justiça, seja de uma proposta, mas está deixando você ansioso, você inquieto, até sem dormir, aquela preocupação. Saiba que o resultado é positivo para vocês e vem a sua colheita. Tem uma grande colheita chegando aqui para você, então acalma seu coração, escorpião. O fundo do deck de vocês é o Ás de Água, já falando para você. Olha só, para muitos de vocês sim, tem um grande crescimento espiritual. A intuição de vocês vão estar muito aprimorada, então preste atenção, porque a intuição de vocês, a tua espiritualidade está tão
conectada com vocês, que vocês vão ter insights, revelações em sonhos, números iguais, horas repetidas. Prestem muita atenção a esses fatores, tá? Para muitos aqui tem uma nova casa, seja a mudança de casa, seja a compra de uma casa, uma realização de um sonho. Aqui tem uma conquista muito importante para vocês. Para muitos aí conquistando sua casa. Para outros resolvendo questões que estão relacionadas à casa, relacionadas a patrimônio. Pode ser herança, pode ser divisão de bens, pode sim. Essa situação vocês conseguem resolver sim, favorecendo vocês. E tem aqui uma grande conquista, então se prepare porque tem mudança. E também aqui já vem falando do campo afetivo de vocês, que para muitos aqui tem sim o surgimento aí de uma nova relação. Tá? Alguém chegando aí na vida do escorpião. É alguém que vem para somar. O centro da leitura de vocês saiu o 8 de terra. O 8 de terra, ele já vem falando para vocês, olha, muitos aí precisando, volta a estudar. Aprenda tudo o que você puder sobre um assunto. Aqui tem um trabalho competente muito bem recompensado, de acordo com a medida. Muitos aqui já estudaram. Nossa, batalhei, eu estudei, fiz curso, prestei concurso. Aqui tem um resultado muito positivo. E para muitos aqui, volta a estudar. Quem está fora da área de estudo, está muito favorável para vocês. Olha, eu quero mudar de profissão, então vou me aprofundar no conhecimento, vou me aprofundar nesse estudo. Eu já sei fazer alguma situação, mas eu vou me aprimorar mais ainda diante daquilo que eu já sei fazer. Então, olha só, vocês buscando mesmo o que eu posso melhorar. E o estudo aqui, o conhecimento está muito favorável para vocês. O Ás de Fogo já vem falando para vocês, olha, tem uma nova oportunidade muito empolgante chegando aí na vida de vocês. É a ascensão profissional, que vai trazer aí uma mudança de vida radical para vocês. E é o momento de mudar de vida agora e em todos os sentidos. Vocês vão ver a transformação. Você sai de uma energia de tristeza, passa por esse luto. Agora, o momento de transformação, o momento de realização. Gente, essa leitura está perfeita. 8 de ar. Escorpião, alguns de vocês estão com aquela falsa sensação de estar preso, né? Você precisa confiar um pouco mais na sua força interior, na sua magia. Você sabe fazer a magia acontecer. E quando eu falo de magia, gente, eu não estou falando de nada negativo. Eu estou falando de energia. Você transformar a tua energia, a tua potência, o teu poder espiritual para transformar, fazer o que você quiser da tua vida. Aqui o momento, olha, é a falta de confiança. É o medo de agir. Alguns estão com medo de agir. E isso trava o seu caminho. Então você tem o poder, porque a carta da feiticeira também no positivo, ela fala de um poder. É você fazer a sua magia acontecer. É transmutar as energias. E como eu faço isso? Eu já me vejo diante da situação. Eu já me vejo diante daquilo que eu quero realizar. Eu já me sinto realizada. Eu vivencio essa experiência. É assim que você se conecta ao seu desejo. O 2 de terra vem falando para vocês, olha, teve muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aquele agito todo, e falar para vocês, tem a necessidade de vocês tomarem uma decisão. Sabe, as coisas movimentando rápido, de forma rápida, eu preciso tomar uma decisão. E isso vem trazendo talvez aquela ansiedade. Calma, tem ajuda chegando. Tem ajuda chegando, não precisa entrar nesse desespero. E vocês veem, né, nessa correria para resolver as coisas, para consertar as coisas, tomar decisões. Deixa eu ver o que eu preciso pôr em ordem. Sabe? Calma. Se distrai um pouco mais, precisa descontrair, sabe, tirar essa rigidez, essa tensão, porque muitos de vocês estão naquela tensão e a ajuda está vindo para vocês. Não só ajuda física, como ajuda a nível espiritual. Alguém vem para dar um conselho, alguém vem para te dar uma ideia, sabe, no conversar, no contato. A ajuda que você precisa está chegando para você. Então, olha só, as informações que chegam positivas para vocês. Então, acalma teu coração, escorpião, porque não tem para ninguém. A tua energia está maravilhosa. Rainha de terra, ela vem falando para vocês, olha, procure dedicar um pouco mais de tempo às pessoas ao seu redor.
Escolha aí uma abordagem sensata, sabe aquela coisa de um momento de descontração? Procure lidar com seus desafios, Escorpião, de maneira mais gentil, mais compreensiva. Por quê? Às vezes está se esforçando, precisa ter um esforço. Eu não preciso me esforçar para nada. Eu preciso só buscar um meio de interagir com as pessoas, mas de, sabe, coisas mais prazerosas. Sabe, não é só ficar naquela situação, naquela energia tensa. Então aqui já vem falando para vocês, tem desafios? Tem, faz parte, porque se não tiver desafio na sua vida, não tem evolução, não existe evolução. O pulo do gato é saber passar pelos desafios, ultrapassar os desafios. Então aqui, o que a Rainha de Terra vem falando para vocês? Olha, procure se dedicar mais um tempo para as pessoas ao seu redor, se descontrair, sabe? Sem ficar falando da mesma rotina, a mesma situação, de você ficar mastigando aquela situação. Aqui vem falando para você, olha, é um momento de relaxar. As coisas tendem a dar certo? Sim. Tudo tem hora, tem o seu momento, sim. Tem coisas, né, que vem para trazer conflitos, e aqui já vem falando para você, não entre em conflitos de forma alguma. Não entre em conflitos. A carta lá já vem falando isso. E isso significa conflitos internos também. Porque às vezes a gente está passando por conflitos internos. E aí vira aquele bololô que ninguém consegue resolver nada. Não ajuda em nada. A energia de vocês é energia de paz. É energia de tranquilidade. É energia, olha, muita proteção. Vocês estão no momento de, olha, comemorar em família. É isso que eu vejo aqui, aquela harmonia, aquela coisa gostosa. Vamos comemorar em família, vamos se reunir, vamos se unir. Vamos, sabe, aquela abordagem totalmente diferente do seu cotidiano, do seu dia a dia. Sem falar de passado, sem falar de mágoa, sem falar de ressentimento. É essa energia que você tem que trazer para sua vida. E esse momento está propício para isso. Então essa semana, vai ser essa semana para vocês fazerem isso. Buscando estratégias para colocar as coisas no seu devido lugar, para permanecer estável, tranquilo, para as coisas poderem fluir, tá? Vamos ver aqui o que o baralho cigano traz para esta leitura. Vamos agora ver casa por casa. O coração da tua leitura, ó, energia do urso. A energia do urso, ela já vem falando do poder. Olha lá, de você ser empoderado. Você ter o poder na sua mão. Aqui fala de liderança. Muitos aqui recebendo sim cargos de liderança, embora muitos aí mudam de trabalho, né? Mas já para essa profissão. Eu saí de um trabalho onde estava trazendo escassez, onde estava trazendo desgaste, mas fui para outro, mas para um outro melhor, para ter um patamar melhor. E muitos aqui, olha, através do seu estudo, através do seu esforço, do seu conhecimento, da sua sabedoria, lá, vem uma recompensa aqui para vocês. O urso, ele não só fala do negativo. O urso no negativo, ele fala de pessoas falsas, pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas narcisistas, pessoas invejosas, pessoas que gostam de impor. Coisa que para escorpião não adianta querer pôr rédea no escorpião, que só vai quebrar a cara, né? Não vai dar certo. Escorpião não permite isso. É da tua energia. Porém, aqui já vem falando da tua liderança, de você assumir a rédea da sua vida. O urso, ele fala de aquisições de bens. O urso, ele te puxa para o campo da matéria. Ele fala da proteção. Ele fala do teu poder. Porém, ele fala, olha, foi difícil para você chegar onde você chegou. E tem pessoas que vão... Sabe aquela situação? Pessoas que queriam ver você passado para trás, vão ver você nessa situação. Nossa, como assim? Eu pensei que escorpião não ia dar certo e agora ele me aparece aqui numa posição mais elevada ainda.
Então se prepara aí, porque proteja a sua energia, se proteja, siga seu fluxo. Cada um pense o que quiser. A carta do cão. O cão ele já vem falando de fidelidade, de amizades, de oportunidade, pessoas confiáveis. Aí tem coisas vindo através de pessoas confiáveis, pessoas bondosas. E o cão também ele representa a tua proteção. A carta do coração, as emoções. Olha lá, segura as emoções, né? Cuida do emocional. As emoções vão estar à flor da pele. Por isso eu falei, evite brigas, evite discussões, porque não é o momento. E muitos de vocês aqui estão tristes, se lamentando, se sentindo preso por questões emocionais. E muitos aqui, devido ao que vem passando, né? Olha lá, vocês carregando fardos que nem são de vocês. A carta do cavaleiro. O cavaleiro vem trazendo notícias, traz uma movimentação. Aqui tem convites, tem oportunidades chegando para vocês, contratos. O cavaleiro ele traz toda essa energia de novas oportunidades. Ele fala de movimentação. E movimentação para vocês sendo positivas. Não caiu cartas aqui negativadas. Olha a carta das alianças. As alianças, ela caiu na casa profissional. Então, já falando de contratos, assinaturas de contratos, documentos, papéis, acordo chegando para vocês. Isso é muito favorável, né? Tá sendo favorável para vocês. Vocês vêm se dedicando, se esforçando. Aonde vocês vê que não tem condições, porque às vezes você está dentro de um campo de trabalho, olha, isso aqui não está dando mais. Então isso aí você finaliza. Isso é finalizado. Agora você tem a oportunidade do seu próprio negócio, da sua expansão, do seu crescimento, dentro dos seus projetos, dentro daquilo que você almeja alcançar. E vem pessoas para agregar você, porque você vai estar numa frequência positiva. Então você vai atrair para você pessoas nessa mesma vibração. E aí dá super certo. Olha lá, muitos de vocês com dúvidas, com incerteza, com insegurança, as nuvens trazem essa energia. Tinha algo aqui que você não estava enxergando. É como falar assim, nossa, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho aguardando o resultado, eu estou aguardando uma resposta, mas sabe aquela sensação que olha, eu pensando, esperando o pior. Eu já venho passando por atribulações, pensando o pior. Saia dessa vibração. Porque aqui já vem falando crenças que se autorrealizam. De tanto você pensar que aquilo vai acontecer de forma negativa, é o que você está atraindo. Então, de vez, não adianta eu querer algo positivo, mas se eu estou vibrando no negativo, olha lá, dúvidas, incerteza, insegurança, medo em torno do que está acontecendo na minha vida. Eu estou aguardando um bom resultado. Eu quero ter um bom resultado. Então, eu tenho que ter a confiança que esse bom resultado chega para mim. Porque aqui é o fruto maduro. Já vem falando da tua colheita. Chegou a hora de você colher. Olha aí, a carta da estrela. Por isso eu estou falando, vocês vão estar num momento de brilho. O momento de vocês é de brilho, é de sucesso, é de realização, é de manifestação. Aqui tem energia de cura. Olha aqui vocês tendo contatos, né? Olha, redes sociais, você se mostrando para o mundo. Você com o poder de transformar, e claro que vai chamar atenção. A oposição não vai gostar de ver você em destaque. Aqui a estrela, ela fala de redes sociais. É como se falasse para você, você vai ganhar o mundo. E isso vai incomodar. Então, já se blinde, já começa a se blindar desde já. Aqui tem a ajuda, não só espiritual, aqui tem o guardião de vocês espiritual, como vem alguém sim para ajudar vocês. Pode ser uma parceria, uma amizade, alguém que traz essa oportunidade para vocês, alguém te convida a algo ou surge uma oportunidade para vocês e será favorável, tá? A carta da criança, ela vem falando do medo, da insegurança, olha lá. No negativo ela fala da insegurança, do medo. Coraçãozinho ali, trabalhe sua criança interior, se liberte, se abra para o novo, porque aqui tem o novo chegando, o recomeço se apresentando na vida de vocês. Principalmente questões ligadas ao campo afetivo. Tá? A carta dos pássaros. Os pássaros falam de liberdade, os pássaros falam de alegrias e comemorações. Os pássaros vêm falando de diálogo. Os pássaros vêm falando de relacionamentos, convites, oportunidades. Porém aqui, Escorpião, já vem falando para vocês que tem, olha, questões do passado aí, pessoas do passado tentando retornar aí,
por conta justamente do seu brilho. Porque não tem como, não vai ter como esconder o que está acontecendo na sua vida. Vão ver a sua transformação. Alguém vai falar pro outro, olha, Escorpião tá lindo, belo e pleno. E tem pessoas que não vai gostar. A carta das montanhas já vem trazendo para vocês questões de justiça, assuntos burocráticos se resolvendo, recebimento de dívida, verdades de sendo escancarada, aquele que deu falso testemunho, coisas que estavam escondidas no oculto aí, vindo à tona para te favorecer. Então se prepara aí, porque esse mês de fevereiro promete para vocês. Essa semana já começa esse agito. E a carta dos caminhos, que vem trazendo para vocês direcionamento, decisões e escolhas que vocês vão tomar. A carta do jardim vem falando de locais, fala da sua colheita, fala da tua energia. Falando para você, tudo que você fizer através de internet, vendas, vai dar muito certo para você. Porém, cuidado com o gasto, com excesso de gasto, né? Não é porque vai entrar dinheiro, não é porque vai entrar essa questão toda para vocês, que vai sair distribuindo aí dinheiro à torta direita, Escorpião. Segure o seu dinheiro. Cuidado com gastos excessivos. A energia aqui está muito favorável para vocês. Então, é muito positivo, não perca tempo, tá? Saia do medo, da limitação. Saia da energia de estagnação. Não tenha medo. Tenha pés no chão, ok? E é o que eu tenho para vocês para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé Namastê. Até o próximo vídeo.